Capítulo 7. O Banquete do Pai, parte 2. A salvação é individual. Uma refeição viabiliza o crescimento por meio dos nutrientes que ela disponibiliza. A ceia do Senhor, também conhecida como comunhão, santa ceia ou eucaristia, representa o crescimento gradual na graça de Deus. Para se manterem vivas, as pessoas precisam comer e beber com regularidade. O mesmo se aplica a nós no que diz respeito ao Evangelho da graça de Deus. Precisamos cada vez mais torná-lo pessoal e colocá-lo no centro de tudo que vemos, pensamos e sentimos. É assim que crescemos espiritualmente em sabedoria, amor, alegria e paz. A religião funciona segundo o princípio do eu obedeço e, portanto, sou aceito por Deus. Mas o princípio funcional básico do Evangelho é outro. Sou aceito por Deus pela obra de Jesus Cristo, portanto eu obedeço. Como já vimos, é crendo no Evangelho que a pessoa começa a se relacionar com Deus. O Evangelho nos dá um novo relacionamento com Ele, uma nova identidade. No entanto, não devemos achar que nos basta crer para ficarmos quites com a mensagem do Evangelho. Uma percepção fundamental de Martinho Lutero era de que a religião é o modo padrão do coração humano. Seu computador funciona automaticamente no modo padrão, a não ser que você lhe dê algum comando para fazer de outro modo. O que Lutero diz é que mesmo depois de se converter ao Evangelho, seu coração voltará a ser guiado por outros princípios, a menos que você deliberadamente continue a colocá-lo no modo Evangelho de funcionamento. Nós temos o hábito de olhar instintivamente para outras coisas além de Deus e sua graça como fundamento para nossa justificação, esperança, sentido e segurança. Em um nível mais superficial, cremos no Evangelho, mas não em um nível mais profundo. A aprovação das outras pessoas, sucesso profissional, poder, influência, família e identidade de grupo, todas essas coisas servem como garantias funcionais para o nosso coração no lugar da obra realizada por Cristo, fazendo com que continuemos a ser dirigidos em grande parte por coisas como medo, raiva, falta de autocontrole. Esses sentimentos não podem ser vencidos somente pela força de vontade, pelo aprendizado dos princípios bíblicos ou pelas tentativas de colocar esses princípios em prática. Não podemos passar por uma transformação mais permanente se não injetarmos o Evangelho profundamente em nosso intelecto e em nosso coração. É necessário que nos alimentemos do Evangelho, digerindo-o e integrando-o ao nosso ser. É assim que nós crescemos. E como isso funciona? O crescimento se manifesta de diversos modos. Por exemplo, você pode desejar ser mais generoso no uso do seu dinheiro. Essa mudança não acontecerá se você simplesmente se forçar a ser generoso. Em vez disso, você deve pensar nas coisas que o estão impedindo de contribuir com mais liberalidade. Para muitas pessoas, ter dinheiro é um meio de obter aprovação e respeito de outros, um modo de sentir que estamos no controle da nossa vida. O dinheiro acaba sendo não um simples objeto, mas algo em que nosso coração deposita fé e esperança. Observe em 2 Coríntios como Paulo ajudou a igreja a crescer na graça da generosidade. Ele não faz pressão apelando diretamente à avolição. Sou um apóstolo e essa é a obrigação de vocês para comigo. Também não faz pressão direta sobre as emoções, contando histórias sobre sofrimento de pobres e dizendo como os coríntios são mais abençoados financeiramente do que os sofredores. Mas ele diz: vocês conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo, que, embora sendo rico, por amor de vocês se fez pobre, para que por meio da pobreza dele vocês pudessem se tornar ricos. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Paulo os está reconduzindo ao Evangelho. Ele está dizendo: lembrem-se do alto preço na graça de Cristo, até que queiram se doar assim como ele se doou. É possível que você também queira fortalecer seu casamento. Em Efésios capítulo 5, Paulo está se dirigindo aos cônjuges, mas em especial aos maridos.
Muitos dos leitores de Paulo eram influenciados pelas posturas pagãs anteriores à conversão, e isso se refletia no casamento. Na sociedade dominante de então, o casamento era visto principalmente como uma transação comercial. Você precisava se casar bem para ter uma boa posição econômica e social. A gratificação sexual era algo buscado em outros lugares. Além disso, os homens, desde cedo, aprendiam a desprezar as mulheres e a não se relacionar com elas em condições de igualdade ou então de amigos. Por isso, Paulo deseja encorajar os maridos a não serem apenas sexualmente fiéis, mas também a tratar a esposa com carinho, honrá-la e ajudá-la a crescer tanto de uma perspectiva pessoal quanto espiritual. Esse tipo de postura em relação ao casamento era completamente desconhecida, mas observe o que Paulo faz para motivar seus leitores. Ele não faz uso de ameaças nem de meras exortações. Tampouco fica invocando grandes exemplos a serem imitados. Ao invés disso, ele pinta um retrato realista da salvação de Jesus como um ato de amor conjugal e sacrificial. Maridos, cada um ame sua esposa assim como Cristo amou a igreja e por ela se entregou, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem deformidade alguma. Jesus não nos ama em decorrência de nossa beleza, mas é seu amor sacrificial que nos atribui essa beleza. Esse é o nosso supremo cônjuge, nosso noivo no Evangelho. A solução para a avareza está em um redirecionamento do olhar para a generosidade de Cristo no Evangelho, em que ele abriu mão de sua riqueza por amor a nós. Você não precisa se preocupar com o dinheiro, pois a cruz é prova do cuidado de Deus por você e lhe dá toda a segurança necessária. O amor e a salvação de Jesus, esses que lhe conferem uma condição notável, uma condição que o dinheiro não pode lhe conferir. A solução para um casamento problemático está em um redirecionamento do olhar para o profundo amor conjugal de Cristo no Evangelho. Não adulterarás, nós lemos em Êxodo capítulo 20, verso 14. É um mandamento que faz sentido no contexto do amor conjugal de Jesus, especialmente na cruz, onde ele nos deu prova de sua plena fidelidade. Somente quando conhecer o amor conjugal de Cristo é que você terá condições de lutar contra a sensualidade. Esse amor tem condições de fazer você se sentir realizado, sentimento que o impedirá de buscar no sexo aquilo que somente Jesus é capaz de lhe oferecer. O que tudo isso significa, afinal? O que faz de você uma pessoa fiel ou generosa não é simplesmente um esforço redobrado para obedecer às normas morais e se encontrar então fiel ou generosa. Toda mudança vem de uma compreensão mais profunda da salvação de Cristo e da experiência derivada das mudanças que tal compreensão produz no nosso coração. A fé no Evangelho dá nova estrutura às nossas motivações, ao conhecimento que temos sobre nós mesmos, a nossa identidade e a nossa visão de mundo. O comportamento de submissão às regras sem uma mudança de coração sempre será superficial e fugaz. Portanto, o Evangelho não é simplesmente o ABC da vida cristã, mas o abecedário completo. Nossos problemas aparecem principalmente porque não recorremos de contínuo ao Evangelho para experimentá-lo em nosso interior e darmos testemunho dele em nosso exterior, nas nossas ações práticas. É por isso que Martinho Lutero escreveu: a verdade do Evangelho é o artigo principal de toda a doutrina cristã. Precisamos conhecer bem esse artigo, ensiná-lo aos outros com intensidade e repetição contínua. Já ouvi as pessoas fazendo a seguinte objeção: espera aí, você está dizendo que para crescer em Cristo eu preciso ficar repetindo para mim mesmo que sou aceito e amado pela graça? Esse método de crescimento não me parece muito bom. A motivação da religião pode ser errada, mas pelo menos funcionava. A pessoa sabe que precisa obedecer a Deus, senão ele não vai ouvir suas orações nem levá-la para o céu. Mas, se eliminarmos esse temor e ficarmos falando só em livre graça e aceitação não meritória, que motivação teremos para viver uma vida correta? Parece que esse modo de vida baseado no Evangelho não será suficiente
para que as pessoas obedeçam à vontade de Deus com zelo e fidelidade, sem fazer nenhum questionamento. Mas, se perder o medo de ser punido foi a causa de o indivíduo perder o incentivo para uma vida de obediência, qual era então sua real motivação? Só podia ser o medo? Mas que outro incentivo haveria? Um amor movido por reverência e gratidão. Alguns anos atrás, conheci uma senhora que havia começado a frequentar a Redimir, igreja da qual sou pastor. Ela disse que havia crescido em uma igreja onde sempre ouvia que Deus nos aceita somente se formos bons e éticos. Ela jamais tivera contato com a mensagem que agora estava ouvindo de que podemos ser aceitos por Deus unicamente pela graça, por meio da obra de Cristo, não importa o que façamos ou o que tenhamos feito no passado. Ela me disse: esse pensamento é assustador. Assustador no bom sentido, mas assim mesmo assustador. Isso me deixa pensativo. Lhe perguntei o que havia de tão assustador na graça livre e imerecida. Ela respondeu mais ou menos assim: se sou salva por meio das boas obras que pratico, existe um limite para o que Deus pode me pedir ou para aquilo que Ele pode impor à minha vida. Sou como alguém que paga impostos e tem seus direitos. Eu cumpro meus deveres e, portanto, mereço uma vida de certa qualidade. Mas, se for verdade que sou uma pecadora salva unicamente pela graça, e Deus é quem paga o alto preço dessa salvação, não há nada que Ele possa me pedir. Ela logo entendeu que o ensino da salvação unicamente pela graça, um ensino tão maravilhoso que parece mentira, tem dois gumes. Um deles elimina o medo que escraviza. Deus nos ama sem impedimento algum, apesar de nossos defeitos e fracassos. Mas aquela senhora também entendeu que se Jesus havia feito isso por ela, ela não mais se pertencia. Ela havia sido comprada por um alto preço. Ao longo dos anos, tenho ouvido muita gente me dizer: bem, se eu acreditar que fui salvo unicamente pela graça e não por causa de boas obras que tenho praticado, poderei levar a vida do jeito que eu quiser. Mas esse tipo de raciocínio considera que a parábola de Jesus contém somente o primeiro ato, não o segundo. A graça de Deus é gratuita, sim, mas ela tem um preço infinitamente alto. Dietrich Bonhoeffer impressionava-se com o número de pessoas na igreja alemã que haviam seguido a Hitler no início da década de 1930. Ele reagiu a isso escrevendo sua grande obra, O Discipulado. Nesse livro, ele advertiu contra o perigo daquilo que chamava de graça barata, o ensino que dá ênfase apenas à livre graça, sem se importar de fato com o modo de vivermos. Ele afirma que a solução não está em uma volta ao legalismo, mas na seriedade com que Deus lida com o pecado, de modo que ele não nos poderia salvar a não ser pagando ele mesmo um preço muito alto. A compreensão dessa verdade haverá de reconfigurar profundamente nossa vida. Não teremos capacidade para viver com egoísmo ou covardia, mas defenderemos a justiça e nos sacrificaremos por nosso próximo, e não nos preocuparemos com o preço de seguir Cristo quando compararmos isso com o preço que ele pagou para nos resgatar. Esse ensino é transmitido por um texto bíblico conhecido como a parábola do semeador, que você encontra em Mateus capítulo 13. O pregador da palavra de Deus, o Evangelho, é comparado a um semeador. Há três grupos de pessoas que recebem e aceitam o Evangelho, mas dois deles não passam por uma transformação de vida. Um grupo de pessoas não tem resistência nem paciência para lidar com o sofrimento, ao passo que o outro grupo segue com sua vida de preocupação e materialismo. O único grupo de pessoas cuja vida é transformada não é o grupo dos que trabalharam com mais afinco ou foram mais obedientes, mas daqueles que ouvem a palavra de Deus e a entendem. Mateus capítulo 13, verso 23. Bonhoeffer enfatiza que aqueles cuja vida não foi transformada pela graça de Deus não entendem seu alto preço e, portanto, não entendem o Evangelho. Essas pessoas têm uma ideia geral do amor universal de Deus, mas não o verdadeiro conhecimento da seriedade do pecado e do significado da obra de Cristo, a obra completa que ele realizou em nosso lugar.
No final das contas, a velha máxima de Martinho Lutero continua sendo um ótimo resumo disso. Somos salvos só pela fé, não por nossas obras, mas não pela fé que permanece só. Nada do que façamos pode merecer a graça e o favor divinos. O máximo que podemos fazer é crer que Ele nos deu sua graça em Jesus Cristo e nós a recebemos pela fé. Mas, se de fato cremos e confiarmos naquele que nos serviu por meio de seu sacrifício, isso nos transformará em pessoas que também se sacrificarão para servir a Deus e ao próximo. Se dissermos, eu creio em Jesus, mas essa fé não afeta o modo em que levamos a vida, a solução não está em acrescentar trabalho árduo à nossa fé. O que acontece é que, na verdade, jamais cremos em Jesus, nem mesmo o entendemos.